E aí galera, tudo certo? Nesse vídeo basicamente eu vou utilizar de uma outra metodologia para a gente utilizar, para a gente estudar a parte de potencial elétrico, tá gente? Aqui eu estou utilizando um simulador do PHET Simulações, tá certo? Então vou colocar aqui no nosso campo de estudo uma carga positiva, tá gente? Então a gente já estudou isso, a questão do campo elétrico, né? Então quando uma carga ela é positiva, as linhas de campo saem da carga, tá certo? Vou utilizar aqui e colocar um medidor de potencial elétrico para a gente entender melhor. Então vou colocar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, e aí vou traçar uma linha. Você observa que a gente tem uma linha de 9,2 volts, tá certo? Então 9,2 volts. Então a distância aqui, então se eu pegar, ó, se você observar a distância que vai dessa carga até a linha potencial, ela é a mesma, tá certo? Para uma carga pontual, tá? Então você observa o seguinte, ó, vou traçar uma outra linha aqui, ó. Vou traçar uma outra linha. Então essa linha potencial será maior ou menor? Então ela será menor, né, gente? Porque a gente aprendeu que quanto mais distante a gente fica da carga pontual positiva, menor o potencial elétrico. Então você observa, ó, que aqui, ó, quanto mais eu vou distante, você observa aqui, ó, no meu medidor aqui de potencial, então tá 3,4, né? Então, quanto mais distante eu vou aqui, ó, vai reduzindo o potencial elétrico dessa carga pontual. Agora, quanto mais eu vou aproximando aqui, ó, dessa carga pontual, quanto mais eu vou aproximando, então maior é o potencial elétrico, tá certo? Então, a carga positiva, tá, gente? Então, nós temos as linhas equipotenciais dessa carga positiva, né? Traça outra linha equipotencial aqui, essa distância aqui, ó. Então, 18 volts, você observa aqui 18,2 volts, essa linha equipotencial, tá, gente? Agora eu vou colocar uma outra carga positiva para ajudar a gente aqui na nossa discussão. Então, eu vou colocar outra carga positiva, tá certo? E aí, gente, o que é que vai acontecer nesse caso, né? Os potenciais, eles irão se somar, né? Então, se eu pegar aqui, se antes eu tinha aqui um valor menor, por exemplo, aqui antes era 18, né? Agora está marcando 22. Anteriormente a gente tinha colocado uma linha equipotencial aqui, ó. Vou colocar uma linha equipotencial aqui, ó. Então eu tenho 22. Vou me afastando aqui, ó, colocando uma linha equipotencial. Colocando outra linha equipotencial. Você observa o que aconteceu, gente? Então essa linha que traça 12, que tem 12,5 volts, quando ela chega nesse ponto bem aqui, o que acontece? Os potenciais estão se somando, então ela passa a circular aqui, ó, na outra carga positiva, tá, gente? Ela passa a circular na outra carga positiva, por quê? Quando ela vai chegando aqui, ó, para cá, o potencial ele é maior, porque o potencial ele está se somando. Tá certo, gente? O potencial está se somando. Então, nessa região aqui, o potencial é maior do que aqui dessa linha potencial, né? Deixa eu traçar só outra aqui para a gente entender aqui melhor, né? Traçando outra linha. Você observa que o potencial ele vai aumentando, né? Vai deixando de ser simétrico a nossa linha potencial, né? Então, quando ela... Agora eu vou traçar outra linha potencial aqui, ó, nessa distância aqui, ó, só para a gente ver como é que fica. Então, outra linha potencial, tá certo, gente? Então, espero que você tenha entendido que quando eu tenho duas cargas positivas, então o potencial aqui está se somando e aqui vai ser maior e aí a linha potencial, em vez de girar aqui, né, de fazer o contorno dessa carga positiva, ela completa aqui e a gente já tem um outro comportamento da linha potencial, tá?
Agora a gente vai tirar essa carga positiva, tá? Tirar essa carga positiva daqui. Agora eu vou colocar uma carga negativa, tá, gente? Eu tenho um dipolo elétrico, tá? Aquele que a gente estudou. Então, qual o comportamento que nós temos aqui, pessoal? O comportamento que nós temos aqui é basicamente no aspecto de campo elétrico. Então, a gente tem as linhas de campo ela saindo da carga positiva, né? E as linhas de campo elétrico entrando na carga negativa, tá? E aí a gente tem aquele comportamento do dipolo elétrico, tá? Agora vamos traçar uma linha potencial aqui para vocês verem o comportamento para o potencial elétrico para um dipolo elétrico, tá, gente? Então, vou traçar uma linha aqui. Tracei uma linha potencial. Outra linha potencial aqui de 5. 2 volts. Então, você observa que o comportamento aqui é o mesmo para a carga positiva. Como a gente estudou, né? Quanto mais distante, menor. E você observa que nós não temos aqui, mas é aquela linha potencial simétrica. Você observa que aqui está mais ou menos simétrica nas proximidades da carga positiva, só que à medida que vai avançando aqui, essa linha potencial ela vai sendo um pouco aqui, como posso falar de uma forma bem grosseira, apertada, né? Então, porque o que vai acontecer, gente? Vai chegar um ponto aqui entre essa carga positiva e essa carga negativa, que é basicamente no centro, né? No centro entre elas duas, é que a gente vai perceber o seguinte: a gente vai perceber que o potencial é igual a zero, tá, gente? O potencial é igual a zero, então a gente está no centro. Porque aqui, essa carga negativa gera um potencial elétrico negativo, né? E aqui eu tenho a carga positiva gera um potencial elétrico positivo. Então, aqui o potencial elétrico está sendo reduzido. Por isso que essa linha potencial está se aproximando aqui da carga positiva, né? Aqui, ó, ao invés de a gente ter uma linha, a linha potencial aqui basicamente é essa, né? Ó, tipo uma reta aqui, que o potencial ao longo desse aqui, dessa linha, vai ser igual a zero, tá? E aí eu vou começar aqui a traçar as linhas equipotenciais para a carga negativa, tá? Então você observa que, como a gente estudou, então, à medida que eu vou me afastando da carga negativa, à medida que vamos afastando da carga negativa, o potencial ele vai sendo maior, tá certo? Então o potencial ele é maior, né? Porque ele é negativo, então quanto maior o número negativo, menor o potencial, tá certo, gente? Então, como a gente estudou, então na carga negativa, quanto mais próximo da carga negativa, menor é o potencial. A gente tem menos 33 negativo. Então, menos 33 ele é menor do que, por exemplo, menos 1.4. Então, quanto mais eu vou afastando aqui, ó, maior o potencial. E quanto mais eu aproximo, menor o potencial. E esse comportamento ele é inverso ao comportamento da carga positiva. Tá ok, gente? Espero que você tenha entendido melhor com o auxílio desse simulador a parte de potencial elétrico e linhas equipotenciais